Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que antes tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Senhor, nós queremos clamar a Ti para que, na Sua infinita graça, no poder santificador do Espírito Santo, o Senhor promova a Tua palavra dentro dos nossos corações. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro contigo. Que a obra, Deus, de salvação em nós não seja um mero conhecimento intelectual, não seja apenas uma forma de dizermos intelectualmente que sabemos como sermos filhos do Senhor, mas que de fato a obra da salvação ela atinja profundamente as nossas vidas, nos fazendo, Deus, muito mais do que entender e sentir, mas viver os efeitos poderosos da salvação em nós. Trabalha em nós e opera, Deus, a Sua palavra em nós. Em nome de Jesus, amém. Relacionamento, irmãos. Relacionamento é a chave. Relacionamento com Deus é a chave da qualidade de vida que nós temos. Quanto mais você conhece de Deus, mais qualidade terão os teus relacionamentos. Quanto mais você tem intimidade com Deus, melhor será seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Quanto mais você conhece de Deus, melhor será o seu relacionamento com a sociedade. Quanto mais intimidade você tem com Deus, maior facilidade você terá para vencer as tribulações, as tentações, as perseguições, as propostas, o medo de perder os privilégios dessa vida. A intimidade com Deus é a chave, porque desde quando você é pequeno, você sabe que não pode entrar no carro com estranhos, porque estranhos podem fazer mal a você. E quando Deus ele é considerado pelas pessoas como um estranho, elas não confiarão nele, elas não dependerão dele, elas não terão respeito por ele, elas não se caracterizarão por aquilo que Deus é, elas não terão sobriedade no seu pensamento. Relacionamento com Deus é fundamental, mas você não pode ter relacionamento com Deus por você mesmo. Porque a Bíblia fala que você só pode vir a Cristo se o Pai enviar você a Ele. E a única maneira de você ir a Cristo, ela é pela obra da regeneração. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo,
você não pode ter um relacionamento com Deus, você não pode conhecer a Deus, e você não pode habitar nas moradas de Deus. Se o Espírito Santo não aplicar a obra da salvação no teu coração, você de maneira alguma se entregará a Cristo. É somente através de uma obra sobrenatural que o Espírito Santo opera por meio da palavra da cruz, da mensagem da cruz, que pessoas podem ser transformadas, regeneradas e caminharem em direção a Deus. Então elas começam a desfrutar de novos sentimentos, novos pensamentos e de novas atitudes. É o Espírito Santo que opera em nós tanto querer quanto realizar. É o Espírito Santo que nos concede a alegria indizível de uma esperança em algo que vai acontecer. E é o Espírito Santo que nos dá o entendimento das coisas espirituais. Esse relacionamento com Deus é fundamental para você não ter uma vida fútil, uma vida sem sentido, uma vida correndo atrás do próprio rabo, uma vida correndo atrás do pneu, e quando chega lá não encontra sentido nenhum, e vai para outro pneu, e vai para outro pneu. A vida sem Deus, a vida sem Cristo, a vida sem o Espírito Santo, ela é vaidade, ela é um sopro, ela é um desperdício. Mas quando a vida ela é vivida ao lado de Deus, então ela tem sentido, ela tem prazer, ela tem esperança, mesmo nos dias tristes, mesmo nos dias desafiadores, mesmo nos dias complicados da nossa existência. E é para esse relacionamento que Deus te chamou quando você conheceu o Evangelho e quando Deus disse para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus te chamou para este relacionamento. Muitas pessoas entendem a vida com Deus como se fosse uma vida de religiosidade, como se elas tivessem que cumprir várias regras e subir uma montanha de obediência pela própria força humana. Isso é impossível, você não consegue viver para Deus se Deus não mudar o teu coração. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode mudar as suas características, assim como um leopardo não pode tirar as manchas que ele tem na sua pele. Só Deus pode mudar um coração enganoso num coração sensível à vontade de Deus. Essa é a raiz que muda tudo, que muda a nossa maneira de viver. Assim como quando você sai da vida de solteiro e se une a uma pessoa, você muda seus hábitos. Assim como você muda de empresa, você também muda às vezes seu hábito, seu vestuário, às vezes muda a sua carga horária, às vezes muda a forma de trabalho que você vai fazer naquela empresa. Quando Deus te encontrou, quando Deus mudou a sua vida, Ele trouxe uma graça que te salva, mas uma graça também que te transforma, que muda a tua maneira de ser, que muda a maneira de viver. Os que receberam esta carta, eles estavam lá na Ásia Menor, e eles estavam sofrendo pressão por serem convertidos, e muitos deles lá da Panfilha, Bitínia, Capadócia, Ponto, estavam balançando na sua fé, porque uma das coisas mais complicadas, talvez nem seja quando a coisa fica realmente terrível, a ponto de você ser ameaçado de morte. Talvez quando você é ameaçado de morte, talvez surja mais coragem do que quando mexe no teu bolso. Muitos desses que receberam a carta eram comerciantes. E muitos desses que receberam a carta, eles eram cidadãos romanos. Naquela época existia o cidadão comum, que tinha um tratamento pelo império, e existiam os chamados cidadãos romanos. Como Paulo era um cidadão romano, que poderia apelar a César para uma defesa, quando ele estava sendo julgado numa questão. Mas
Muitos naquela época, na década de 60 do primeiro século, ao serem conhecidos como cristãos, começaram a perder o seu direito de serem considerados cidadãos romanos. Então eles passaram a perder privilégios comerciais, começaram a perder financeiramente por estarem dentro da igreja. E você sabe como é difícil quando a tua fé começa a atrapalhar o teu bolso. Quando mexe nos teus valores, quando mexe naquilo que você precisa para suprir as tuas necessidades físicas. Quando a tua fé começa a atrapalhar os teus negócios. Quando você não consegue desenvolver negócios mais porque a tua fé manda você fazer de uma maneira e o mundo manda você fazer de outra maneira. Então isso começa a ser desgastante. Você tenta viver muitas vezes com um pé no céu e um pé no inferno, para tentar viver nesse mundo. Mas na verdade, quando Deus te toca, Deus trabalha no seu coração para transformar a tua vida. E é isso que Pedro ele está trazendo para os cidadãos, para os cristãos ali daquela região. Ele está dizendo: porque você foi salvo em Cristo Jesus, porque Deus te salvou, porque você tem agora um relacionamento com Deus, você precisa de uma outra maneira de viver. A sua vida vai ser diferente, sua maneira de se relacionar com as pessoas vai ser diferente. Então ele mostra 3 questões. No versículo 13 ele fala da questão de ser sóbrio, de esperar no Senhor. No versículo 15 ele fala de sermos chamados à santidade. E no versículo 17 ele fala sobre o temor do Senhor. Eu quero começar com o versículo 13. Vamos voltar ali para o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Qual é o primeiro resultado do relacionamento íntimo com Deus? É o direcionamento que Deus dá ao pensamento a esperarmos pelo Senhor. Essa ilustração que Pedro usa, ele fala que cingindo o vosso entendimento. Uma coisa que parece confusa. O que é cingir? Cingir é vestir. O que é vestir o entendimento? Então pense naquela pessoa da época de Pedro. Não eram roupas como a nossa calça, a nossa camisa, que elas ficam grudadas ao corpo. As vestes daquela época eram vestes esvoaçantes. Então o que precisava para que... É como a mulher que tem o vestido. O que a mulher que tem o vestido precisa para que o vestido fique mais apegado ao corpo? Ela precisa de um cinto. A mesma coisa acontecia naquela época. As pessoas precisavam, até os homens usavam grandes lençóis para se cobrir, e eles precisavam de um cinto para que a roupa não ficasse esvoaçante, até porque uma roupa esvoaçante seria muito mais fácil de mostrar a nudez. Uma roupa esvoaçante, se a pessoa fosse correr, ela poderia tropicar no próprio vestuário e cair ao chão. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês precisam colocar uma cinta no pensamento de vocês. É o mesmo que Paulo está dizendo em Romanos 12, que nós devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo assim: não permita que nada tire a tua esperança da volta de Cristo. O cristão, ele tem uma vivência na qual ele olha para 2 sentidos. Ele sempre está olhando para o passado, para aquilo que Jesus conquistou na cruz por ele, e o cristão está sempre olhando para o futuro, para aquilo que ele vai receber na glória eterna. O texto ele está dizendo assim: não deixe que nada no teu pensamento faça com que ele caminhe para a direita ou para a esquerda, para desejos de ganância, para desejos de aprovação diante das pessoas desse mundo, para a glória desse mundo.
A batalha, meus irmãos, em suma, em resumo, quer dizer que a batalha acontece na nossa mente. Se o teu pensamento não for cativo a Cristo, se o teu pensamento não estiver centrado na promessa, na esperança, você vai resbalar e você vai cair. Aqui no versículo 3, ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma esperança ativa. Você lembra dos israelitas quando eles estavam para sair do Egito? Eles estavam com os lombos cingidos, com o cinto, com o cajado na mão, mochila nas costas, e eles estavam só ali esperando, no final daquela madrugada, quando Deus faria com que o faraó liberasse a saída deles do Egito. Isso é o que Deus está falando para que o nosso pensamento esteja. O relacionamento com Deus, ele nos dá o alerta de que a qualquer momento a plenitude da graça vai chegar, a plenitude da salvação ela vai se consumar. A qualquer momento Cristo retornará, a qualquer momento você estará na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Então não permita que o seu pensamento seja distraído, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Então é estar alertas. Nós não podemos ser ludibriados. Qual que é o contraste de ser sóbrio? É ser embriagado. Quando uma pessoa ela se embriaga com o materialismo, que tudo é envolvido em valores monetários, quando uma pessoa se embriaga com a aprovação das outras pessoas, o que vão pensar de mim se eu não fizer isso? Quando a pessoa se embriaga com a mágoa, que mas me fizeram isso, eu não consigo perdoar. Quando a pessoa se embriaga com a culpa, mas eu fiz isso, eu não sei como é que vão me perdoar. Então ela está apegada a si mesma e ela está cambaleando na sua vida espiritual. A salvação é para tirar você desta vida presa aos tóxicos que embriagam a tua alma. O pecado, ele é como se fosse uma droga. No começo ele é maravilhoso, mas depois ele começa a perder a graça. Mas você quer mais e mais quantidades daquele pecado para ter mais alegria passageira. Deus quer que você não tenha esse tipo de conduta, porque isso vai destruir a sua esperança. Não caminhe como alguém que está embriagado pelo pecado, mas se relacione nesse relacionamento com Deus. Seja sóbrio espiritualmente, focado no propósito que Deus deu a você nessa terra. Deus te deu um propósito de mostrar pela sua vida como é ter uma vida com Cristo. A sua vida é mostrar para as pessoas, poxa, esse tem um relacionamento com Deus. Como eu quero ter um relacionamento com Deus como essa pessoa tem. E você aproveitar os momentos que as pessoas precisam para fazer a diferença na vida delas. Então, o relacionamento com Deus, o que ele faz? Ele mantém seu pensamento focado na esperança da glória. Se você tem relacionamento com Deus, você está olhando para o futuro glorioso que Deus tem para você. Mas no versículo 14 ali a 16, mais especificamente no versículo 15, ele faz um contraste, que ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, então, ele passa a dizer um segundo aspecto do relacionamento com Deus. Meus irmãos, tudo que tem conexão com Deus, Deus o consagra para Ele. Por exemplo, quando houve a transfiguração de Jesus,
Como é que o autor da Bíblia chama aquele monte? Monte Santo. Quando o povo de Deus é chamado a viver para Deus, ele chama do quê? Sacerdócio santo. Quando a ceia é dedicada à edificação do povo de Deus, Santa Ceia. Tudo que tem conexão com Deus é santo. Santo é consagrado, santo é separado do pecado e do mundo para Deus. Deus já tornou santo aquele que crê. Deus está dizendo assim: se você crê, porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você confia na obra de Cristo, se você entregou sua vida a Jesus, diante de Deus, apesar de todos os teus pecados, você está aperfeiçoado. Deus já te justificou, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo pecado foi cancelado. O escrito de dívida foi rasgado de uma vez por todas. Então a nossa posição diante de Deus é de santos. Mas ainda nós fazemos pecados, ainda brigamos, ainda saímos da sala e batemos a porta, ainda saímos gritando, ainda temos problemas nos nossos relacionamentos. Deus quer, no seu relacionamento com você, mudar o seu coração, e aquilo que você é em posição se torne realidade cada dia. Cada dia Deus está vencendo o poder do pecado no seu coração. Deus está dizendo assim: agora vocês não são mais filhos da ignorância, vocês não são mais filhos da ira, vocês não são moldados pelas paixões, agora vocês são filhos obedientes, porque o resultado da fé é obediência. Quando você confia, você obedece. A confiança te leva a obedecer. O que Pedro está dizendo assim: você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por que de novo o teu pensamento está se moldando ao desejo carnal? As facilidades do mundo, a glória do mundo, os privilégios que o mundo te oferece. Por que você quer aquilo que é estragado? Você sabe que é estragado. Você sabe que aquele vício vai te escravizar. Você sabe que isso vai destruir com a tua vida. Tu já experimentou isso, cara. E por que você quer voltar para lá? Deus te tirou de lá justamente para você não estar mais lá. Deus está dizendo: você é um filho de Deus, e Deus vai capacitá-lo a ser obediente. A conexão com Deus, ela é vital para a santidade. Se Ele não fizer a obra em nós, nós não vamos conseguir a mudança. Deus, Ele nos santifica, mas por quê? Porque as características de Deus, elas passam a ser as nossas características. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, Ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ninguém pode dar, meus irmãos, aquilo que não tem. Se nós não caminharmos com Deus, se nós não clamarmos por socorro, se nós não clamarmos pela misericórdia de Deus, Ele não vai estar próximo para transformar a tua vida. É a influência de Deus, que é por meio da palavra, da oração, da leitura da Bíblia, do culto, da reunião pública. É por meio disso que Deus transforma o coração. Qual que era o problema do filho pródigo e o problema do filho que estava em casa e não aceitava? Que o filho pródigo tinha voltado para casa e ele dizia: quantas vezes eu trabalhei, quantas vezes eu fiz. Os dois não conheciam o pai. O que saiu e pediu a herança, ele pediu a herança porque não conhecia o pai, porque ele queria viver a sua própria vontade. E o de dentro de casa que ficava dizendo assim:
Ah, mas olha quantas coisas que eu fico fazendo, servindo, fico trabalhando aqui dentro de casa, eu me dou um duro danado para ver esse cara que foi lá, desperdiçou um monte do bem do nosso pai, voltar para casa e agora ele é aceito como uma festa. E eu nunca tive um cabrito sequer para me comer com os meus amigos. Mas o pai dele disse: filho, tudo aqui é teu. Quando você quisesse, você poderia ter, você poderia pegar. Muitas vezes existem filhos perdidos fora de casa e existem filhos perdidos dentro de casa, porque não conhecem a Deus. A falta de intimidade com Deus mata, porque a vida está em caminhar com Deus. E Pedro lhe diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levíticos 11, 44 e 45, e em outras passagens de Levíticos, se repete isso. O povo de Deus deve ser santo, porque o Deus que o chamou é santo. O que Pedro está dizendo assim, está escrito na Sagrada Escritura, que aquele que se diz povo de Deus deve ser consagrado a Deus, deve ter intimidade com Deus. Mas é óbvio, irmãos, que nós não somos perfeitos em nossa santidade. Por isso que existe o Evangelho. Jesus veio para pagar as tuas transgressões. Mas por que você foge da confissão de pecados? Por que a gente não se volta para Deus e clama por perdão? Reconhece os pecados. A carne muitas vezes é fraca exatamente porque nós não nos voltamos a Deus em dependência, dizendo: sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Essa é a vida de santidade que Deus quer para você e para mim, meus irmãos. Deus é o padrão, e todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o relacionamento com Deus direciona o seu pensamento para a viva esperança. O relacionamento com Deus, ele santifica você. E em terceiro lugar, o relacionamento com Deus nos leva a uma vida de dependência. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança esteja em Deus. Deus está dizendo, através de Pedro aqui, que muitas pessoas dizem ser cristãs. Muitas pessoas, elas invocam o nome do Senhor. Mas o alerta de Deus está no sentido assim: se você invoca o nome do Senhor, você sabe quem Deus é. E Deus é o juiz de toda a terra. E Deus julga sem acepção de pessoas. Deus não trata uma pessoa porque ela tem mais dinheiro ou porque ela tem menos dinheiro. Deus não trata diferente uma pessoa porque ela nasceu lá no Brasil ou nasceu na Iugoslávia. Deus, ele julga a todos. E se você diz que Deus é teu pai, você é que deveria ter o maior respeito por Deus. Você que diz que Deus é o teu pai, pai é uma palavra extremamente pessoal. Jesus que ensinou seus discípulos a chamarem Deus de pai. Ele que ensinou a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque Jesus diz que o nosso pai cuida de nós. E nós podemos chamá-lo de pai, que isso não era comum o povo judeu dizer. O povo judeu falava muitas vezes pai no sentido coletivo, de nação. Mas você pode chegar essa noite diante de Deus e dizer: Pai, perdão porque eu pequei. Pai,
Glórias ao teu nome, porque o Senhor é santo. Pai, perdoa, Pai, me ajuda nessa dificuldade que eu estou passando. Você pode chamar Deus de Pai, porque Cristo comprou você das trevas e te adotou com o seu sangue. Mas se você chama de Pai, você precisa ser como aquele que é uma criança e anda do lado do seu pai. Pai, me ajuda a atravessar a rua, Pai. Pai, eu preciso de comida, Pai. Pai, me ajuda na minha fraqueza. Dependência temor é dependência, é reverência, é entender que você precisa de Deus. Não é medo, não é um medo de ser castigado, mas é você dizer: sem ti eu nada sou, sem ti eu não posso viver, não vale a pena existir, distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Tu és tudo que eu preciso. Mas às vezes as pessoas invocam Deus como seu pai e vivem como se não dependesse dele. Vivem como se ele não fosse o pão da vida. Vivem como se ele não fosse a água que brota, que jorra da fonte de água viva. Vivem como se ele não fosse o ar que respiramos. Nós todos fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós esquecemos, mas Deus, na sua misericórdia, nos chama a um retorno. E por que esse retorno a uma vida de temor? Porque essa vida aqui, ela é uma vida passageira. Essa vida vai passar, e todos nós estaremos diante do juízo de Deus. E se o sangue de Cristo não cobriu a sua vida, não há chance para você ser perdoado. Se você não depender de Cristo como teu Salvador, teus pensamentos, tuas palavras, tuas ações, tuas omissões serão todas julgadas diante de Deus. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como um prata ou ouro, que fostes comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Naquela época, muitos pais eram obtidos como escravos nas batalhas, nas guerras, ou em algum tipo de invasão de algum exército. E essas pessoas, elas eram colocadas em mercados de escravos, e muitas vezes nesses mercados de escravos elas concebiam filhos. E os filhos já nasciam no regime de escravidão, porque seus pais estavam dentro desse cativeiro. Quando Adão e a sua mulher, Eva, desobedeceram a Deus e aceitaram a palavra de Satanás, todos nós passamos a viver dentro de um sistema de escravidão. O egoísmo passou a reinar dentro de nós, nós começamos a servir os valores do mundo, de uma vida contra Deus, nós começamos a servir o inferno, nós começamos a viver uma vida contra Deus. E assim como acontecia naquela época, essas crianças que nasciam debaixo da escravidão, elas poderiam ser compradas por preço, por prata e ouro. Hoje, talvez com outros tipos de moeda, como bitcoins, ou como outros títulos de valor, bolsa de valores e tudo mais, talvez o ouro não tenha tanto valor assim. Mas naquela época, ouro e prata eram materiais de extremo valor. E era só com esses materiais que você tirava uma pessoa da escravidão. Deus não te comprou do inferno com ouro ou com prata que um dia vão derreter, porque tudo nesse mundo vai derreter um dia. Se você está derretendo agora, espere pelo final que vai derreter tudo. Mas o que é importante é entender que Deus deu o sangue do seu Filho, e o sangue do Senhor Jesus tem um valor inestimável, porque é o sangue incorruptível, é um sangue que ele é de valor eterno, é ele que paga o resgate
da tua prisão no pecado, que você vivia no pecado. Ele é precioso porque ele não tem defeito e nem mácula. Pedro conviveu com Jesus, irmãos. Pedro comeu com Jesus. Pedro dormiu onde Jesus dormia. Pedro ouviu as perseguições contra Jesus. Pedro conviveu no cotidiano de Jesus. Ele diz que Jesus não teve nenhum pecado. Jesus não cometeu nenhum erro. Quando falavam mal dele, ele não respondia com ultrajes. O sangue de Jesus é de alguém inocente. Ele é o Cordeiro Pascal, puro, limpo, que deu a vida pelos teus pecados. E olha o que ele diz também no versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Meus amados irmãos, antes de tudo existir, Deus designou o seu Filho para derramar o seu sangue para perdoar os teus pecados. Antes mesmo que qualquer coisa existisse, Deus, na sua santa sabedoria, designou o sangue de Jesus para ser o perdão da tua vida. Esse sangue tem um valor eterno. Deus pensou na tua vida antes mesmo que a primeira estrela brilhasse no céu. Deus pensou na sua vida antes mesmo que a luz viesse à existência, antes mesmo que o tempo viesse à existência, antes mesmo que o espaço viesse à existência. Deus olhou para ti e Deus disse: filho, salva, filho, derrama a sua vida por esse pecador. Você está nos olhos de Deus há muito tempo, muito antes do tempo, você está nos olhos de Deus. Esse é o valor da tua salvação. Não despreze o valor da tua salvação, porque ela é inestimável, ela é caríssima. Ouro não compra a alma de ninguém, prata não compra a alma de ninguém. É como Pedro mesmo falou, aquele homem que estava na porta lá do templo, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma teu leito e anda. Não temos prata ou ouro para oferecer a esse mundo, mas nós temos a reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus, no seu poder eterno, pelo Espírito Santo, derrotou a morte. Jesus venceu e triunfou a morte. E porque ele triunfou sobre a morte, você não precisa mais temer a morte. A morte perdeu o seu caráter definitivo. Agora, a morte, o que ela pode fazer a um filho de Deus é levá-lo para os braços do Pai, para o céu. Aquele que crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não entre em juízo, pois Jesus já pagou os seus pecados. Jesus está nos chamando a uma vida de santidade, porque é no poder dele que você vai viver. É nessa esperança que você vai viver. É viver pela esperança, viver pela fé. Por isso, meus irmãos, para finalizarmos, a maior tentação, muitas vezes, de abandonar a fé é pelos tesouros desse mundo, pelas coisas desse mundo. Muitas vezes a gente perde a sobriedade porque a gente fica dando valor à opinião das pessoas, porque a gente fica dando valor a tudo que esse mundo pode nos oferecer. Mas a glória desse mundo não se compara à glória destinada aos filhos de Deus. Deus te chamou a ter um relacionamento com Ele. E eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós perdemos a conexão. Não sei se você é do tempo da internet de escada. Quem que é do tempo da internet de escada? Ficava fazendo aquele barulhinho. Como é que era o barulhinho? Né?
Aí você ficava lá, caía a conexão e tal, e de repente você tinha que esperar para ligar de novo, né? Muitas vezes a nossa vida com Deus parece uma internet de escada, né? Parece que a gente perde a conexão. Eu acho engraçado que quando a gente perde a conexão com o celular, a gente fica meio louco, né? Você já ficou um tempo sem internet no celular? Não fica um negócio meio estranho? Parece que a gente já está dependente dessa coisa, né? Gente, por que a gente não é assim com Deus? Nós precisamos confessar isso para Deus. Senhor, por que quando eu perco a conexão com o Senhor, eu não fico triste? Por que eu não fico em emergência, em estado de alerta? Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos entender que é Ele que vai mudar a gente. Você não vai mudar sozinho. Se você acha que vai mudar sozinho, eu tenho uma má notícia. Se você conseguir mudar sozinho uma prática, um hábito teu, você vai ficar dizendo assim: ah, Deus, viu como eu sou melhor? Viu como eu sou bom? É Deus que muda você. E você não pode se desconcentrar de Jesus, porque Jesus é que muda teu sabor. O café é amargo, você e eu somos amargos, mas Jesus é o açúcar que muda a nossa natureza. Ele que nos adoça, Ele que transforma a nossa vida. Se você perder Ele de vista, você continuará sendo amargo. E se você acha que porque você mudou uma área da tua vida pela tua força, você só é um amargo ainda pior, porque você acha que você é bom demais para precisar da ajuda de Deus. Somos todos necessitados do socorro de Deus, irmãos. Você não vai mudar pela tua própria força, e eu não vou mudar pela minha própria força, e o teu cônjuge não vai mudar pela força dele, e os teus filhos não vão mudar pela força deles, e os teus pais não vão mudar pelas forças deles, e o teu pastor não vai mudar pela força dele, e os teus membros não vão mudar pela força deles. Ninguém vai mudar pela sua própria força. Só o Espírito Santo pode mudar o nosso coração. Então, irmãos, corramos para Deus, corramos para o socorro de Deus. Esse é o apelo. Se volte para Deus, como aquele filho que ele estava perdido, e ele disse: lá na casa do meu pai, até os empregados são tratados melhores do que eu. Volte para Deus, volte para Deus do jeito que você está, para que Ele mude a tua forma de viver, e Ele vai mudar se você se render a Ele. Se você se render a Ele, o poder de Ele te envolverá, e você será diferente. Nós seremos diferentes, mesmo com as nossas quedas, mesmo com as nossas dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a tua força, Ele é o teu poder, Ele é a tua graça, Ele é a tua esperança, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu socorro. Sem Ele nada podemos fazer. Vamos voltar para Deus com todo o coração. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para a gente orar a Deus. Ó Deus, como pastor, reconheço, Pai, todas as minhas falhas, e reconheço, Deus, que se o Senhor não fosse gracioso, com certeza já não estaria mais no ministério. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que lida com as nossas mazelas, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que nos faz olhar para Jesus, é o Senhor que nos faz não amarmos o brilho desse mundo. Mas, Senhor, muitas vezes nós estamos distantes, muitas vezes nós estamos andando com um pé no céu, um pé no inferno. Muitas vezes nós achamos que podemos andar em cima do muro, muitas vezes nós estamos desestimulados, sem aquele amor verdadeiro pelo Senhor. Nós precisamos tanto de um milagre, Senhor.
Precisamos, ó Deus, que o Senhor venha até a nossa cova, que a pedra seja retirada, e que o Senhor diz: levante, saia desse túmulo, saia dessa vida morta. Faz isso conosco, Senhor. Faz, ó Deus, com que nós ressurjamos dentre os mortos. Faz com que nós sejamos vivos para o Senhor. Faz com que nós sejamos como aquele filho que chorou na presença do seu pai, e que seu pai o abraçou, que seu pai o amou. Nos permite conhecer a Ti, Senhor. Nos permite termos fé para falarmos contigo, para ouvirmos o Senhor falar conosco através das Escrituras. Faz, ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer, porque somos fracos e pobres e pecadores. Mas o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é poderoso. E é no Teu poder, na Tua fidelidade, que nós podemos crescer. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém, amém, amém.